Bom, já para a gente começar o nosso bate-papo, então, de antemão eu quero saber de você o seguinte, na verdade eu quero saber, Marcelo, de você, como que começou essa paixão, né, pelo cinema, como que foi o seu caminho aí para se tornar um diretor de cinema? Pode contar um pouco pra gente? Nossa, minha história é bem sui generis, assim. Eu, eu sempre gostei da parte audiovisual. Meu pai tinha como hobby fotografia, tinha um laboratório em casa, a gente montava no banheiro um laboratório de fotografia preto e branco, e eu achava aquilo incrível, assim, né, a gente poder fazer aquelas imagens aparecendo assim, né, no revelador ali na hora da ampliação também, é uma coisa incrível. E eu sempre gostei muito, mas cinema era uma coisa muito impossível para a gente aqui no Brasil, porque era muito distante, né? Não era uma possibilidade real, acho, para ninguém. Quando eu comecei a ficar mais velho e estar em época de escolha de profissão, foi justamente quando a Embrafilmes foi fechada, né? O Collor entrou e terminou com a Embrafilmes. E aí, enfim, todo o mercado de cinema parou, e os profissionais até migraram muito para publicidade, outras áreas, TV, né, absorveu também bastante deles, mas cinema passou a ser uma coisa inexistente. Então, para mim, a questão das artes visuais sempre foi uma coisa mais pensando que um dia ser um hobby meu. E como eu tinha facilidade para a parte de exatas, né, parte de matemática, física, química e tal, eu sou um curioso. Todos os assuntos para mim me interessam: história, geografia, português, línguas. Eu sou muito curioso. Qualquer coisa que você colocar na minha frente, eu vou querer parar para estudar. Eu gosto do ato de estudar. E aí, naquela época, teste vocacional, essas coisas, obviamente me direcionou para a área de exatas. E lá fui eu fazer engenharia na UFRJ, né? Fiz vestibular e fui fazer engenharia na UFRJ. E logo de início, assim, eu comecei a perceber que não era exatamente aquilo que eu queria fazer da minha vida, né? Embora eu achasse aquilo tudo muito curioso, muito interessante, mas eu não tinha... Eu já percebi que não era exatamente aquilo que eu ia querer passar meus dias fazendo. E aí enfim, mas eu também não tinha maturidade, não sabia exatamente o que fazer, enfim, essa história eu fui avançando na engenharia, e aí quando chegou lá já para o final, eu conheci um amigo, tem um amigo meu, que hoje está na parte de transmissão de evento do UFC até, Wilson Júnior, e ele trabalhava na produtora dos pais dele, a Célia e o Wilson Botelho, e foi lá que eu comecei a perceber que aquilo ali era uma possibilidade. E aí eu comecei a cair dentro de publicidade, videoclipe, e aí o tempo foi passando, e aí o cinema reabriu, a gente teve a retomada do cinema nacional, né, a Carlota Joaquina, aquela coisa toda, e, e aí eu resolvi realmente começar a tentar alguns projetos de cinema. Então foi assim que, que eu fui parar no cinema, né, perseguindo isso, uma coisa que eu sempre quis, e o cinema começou a se abrir de novo, né? Então foi um super prazer. Mas é muito difícil, né? Porque, enfim, cultura no Brasil de uma maneira geral é sempre uma guerra, né? Mas... E, bom, Marcelo, mas conta pra gente, assim, a primeira experiência, assim, atrás das câmeras, assim, como que foi, assim, esse primeiro contato? Foi publicidade, quer dizer, atrás das câmeras mesmo, assim, num set de filmagem foi em publicidade. E clipe, eu não sei te dizer exatamente qual dos dois foi, porque eu fazia muito nessa época. O Rio de Janeiro era uma época que a publicidade era muito efervescente aqui no Rio de Janeiro, ainda era, né? Já tinha muita coisa indo para São Paulo, mas o Rio de Janeiro ainda fazia muita coisa. Se fazia muita coisa para a TV, né? Internet era uma mídia completamente alternativa. Então eu fazia muita publicidade e videoclipe, que era uma coisa que era muito legal de se fazer, muito bacana, né? Tinha algum orçamento para se fazer isso, tinha muita liberdade criativa para a gente experimentar, então era um espaço de experimentação, era sempre muito gostoso de fazer. Então, assim, foi um sonho realizado eu estar ali atrás, porque um pouco antes de eu ir para um set de filmagem, eu estava ali, na verdade, na ilha de montagem, montando, né, editando, né, e toda na parte que vem pós.
E ali você já experimenta um pouquinho do que é contar uma história, né? Só que você está contando uma história com peças que já foram fabricadas, né? Que são aquelas imagens que já foram feitas antes. Então você tem muita liberdade, né? Muito é possível se fazer na montagem, mas você já tem as peças ali já prontas, então você tem um certo limite. E quando você vai para trás das câmeras para você tocar o processo desde o início, aí a coisa é muito mais divertida, né? Porque aí você tem a possibilidade de se planejar, você começar a sonhar com aquele projeto antes dele virar qualquer imagem. Você pensa, repensa, se programa, se planeja, escolhe locação, e aí isso foi tudo me dando um prazer, né? Aquele comichão, né? Do audiovisual, é o bichinho tomou conta, né? É uma coisa, é uma cachaça enlouquecedora e deliciosa. Legal. Marcelo, e você, assim, é um diretor que tem um currículo, assim, de vários filmes diversificados, né? Tipo, gêneros diferentes, desde o drama, aqueles filmes mais complexos, né? Por exemplo, Polícia Federal, acho uma história extremamente complexa para contar, mas ao mesmo tempo você trouxe uma linguagem de fácil entendimento, bem interessante. Fora as comédias românticas, as comédias, como que é mesclar assim por vários gêneros, assim, dirigir filmes de gêneros diferentes, assim? Isaac, eu não sei, assim, eu não quero soar clichê, mas é porque eu acho que isso é o desejo de qualquer diretor, eu acho, de qualquer cineasta, não precisa ser diretor, pode ser qualquer pessoa que faça cinema. Você quer contar história, né? E você quer contar uma boa história. O gênero, ele está a serviço da história, sabe? Tem histórias que se prestam muito a você contar é, numa comédia, num formato de comédia, sabe? O Brasil tem uma vocação, acho que muito ímpar para o humor. O brasileiro gosta de rir. E isso eu acho que uma grande qualidade nossa, que para alguns pode parecer um pouco, talvez, escapismo, etc., mas eu não vejo dessa maneira. Eu acho que. E também não critico quem encara dessa maneira, tá? Nem quem classifica, nem quem assiste por escapismo mesmo, porque afinal de contas a gente precisa, em alguns momentos, se desligar um pouquinho da realidade e poder rir de nós mesmos, né? Então assim, eu acho que a comédia, ela tem essa possibilidade de você realmente relaxar do entretenimento, mas é uma possibilidade também de você tocar em alguns assuntos que às vezes são difíceis de você tocar em outros gêneros, né? Através de outros gêneros, de uma forma mais suave, de uma forma mais que pega o público um pouco mais desarmado. Ele não foi lá para levar, para receber uma lição de moral, ele foi lá para se divertir, mas sem nem ele perceber lá no final, às vezes fica alguma coisa, né? Algum tipo de reflexão, mesmo que superficial, mas eu acho que é válido. E então, assim, independentemente de que gênero você vá, é lógico que tem gente que tem preferências. Eu mesmo tenho. Eu confesso que eu tenho preferências por thrillers. Eu gosto não só de assistir, como de fazer. As histórias que partem de mim, né? Que nem a maior parte dos filmes que eu fiz não partiram de mim, a ideia, né? Eu dirigi. Mas os filmes que eu escrevo, as séries, etc., que eu escrevo, eu percebo que eu tendo muito ao thriller. É um gênero que me agrada demais. E drama também, eu gosto, assim, eu gosto. Eu tenho algumas ressalvas contra alguns estilos de drama, porque mexem muito comigo, me arrasam emocionalmente, mas eu ainda assim gosto muito. Mas então, assim, não acho que seja não haja diferença de você dirigir um drama, de você dirigir uma comédia, porque o gênero está ali. Claro que cada gênero tem suas características, tem seus instrumentos, mas eles estão ali sempre para contar, para apoiar a história que você está contando, entendeu? Então é tudo feito da mesma maneira, né? Sempre com seriedade, independente de ser uma comédia ou um drama ou um thriller, entendeu? Legal. Ô, Marcelo, agora eu quero saber assim, como que funciona, é uma curiosidade pessoal mesmo, a cabeça assim de um diretor, assim. Por exemplo, você recebe o roteiro, você lê o roteiro, no momento da leitura do roteiro você já vai imaginando, já vai projetando aí o desenrolar da história do filme. Como que é esse processo? É no momento da leitura do roteiro? É o tempo inteiro. Quando o roteiro é meu, né, obviamente eu já estou pensando, eu já escrevo pensando muito de forma visual, porque eu sou uma pessoa muito visual, então óbvio que eu
já penso muito, já estou pensando em ritmo, já estou pensando em montagem, estou pensando numa série de coisas. Mas mesmo nos projetos que não são meus, quando chega, né, a mim um convite para dirigir um filme, como a maior parte das vezes é o que aconteceu, eu dou muito valor à primeira leitura que eu faço do roteiro, sabe? Tanto é que eu faço questão de fazer várias anotações no roteiro enquanto eu estou lendo. Eu não deixo para chegar no final, para ter algum tipo de... Eu vou fazendo, porque e não só isso, às vezes dá dica de alguns problemas, por exemplo, às vezes você fica perdido em algum momento da trama, que é um ponto de atenção, porque da mesma forma que eu, outros podem, quando o filme estiver pronto, também ter questões de entendimento.